Rafael Bossong, obrigada por estar connosco a partir de Berlim. Diz-se que outras regiões alemãs, à semelhança da Baviera, poderão endurecer a política migratória, com a criação de centros de asilo e o reforço policial. Tem conhecimento dessa informação? É uma questão complexa. A Alemanha tem 16 estados que são diferentes uns dos outros. Alguns estados são governados por conservadores e estão próximos da posição da Baviera, sobretudo no leste, como a Saxónia e a Alta Saxónia. Mas a realidade é mais vasta. Algumas regiões seguem essa direção, mas não é uma tendência uniforme. Podemos dar como exemplo o novo plano sobre as migrações do ministro do Interior da CSU, a criação dos centros de trânsito para deportar os migrantes. Até agora, apenas 12 dos 16 estados aderiram ao plano. Há em breve eleições regionais na Baviera e por isso o partido CSU defendeu uma política migratória mais restritiva. Tem medo que o AfD, o partido de extrema-direita, ganhe as eleições. Esse partido continua a progredir a nível nacional? Houve uma progressão há uns anos e agora, como estão as coisas tendo em conta a questão das migrações? Infelizmente, o AfD mantém uma posição de força. Progrediram muito nas sondagens eleitorais. Dependendo do inquérito, o avanço varia entre 15% e 20%. É um número importante. Talvez não tanto se o compararmos com o de outros países europeus, como a Holanda e a Áustria e outros, mas há um potencial de crescimento. O que a Alemanha está a fazer, em particular a Baviera, em relação aos imigrantes, não é muito diferente do que fazem outros países europeus. O que é impressionante é que os países fazem-no individualmente. Houve o Acordo Europeu de junho, mas quando se trata de imigração, o interesse nacional é mais forte. A Cimeira Europeia, no final de junho, levou a um compromisso muito superficial e há muitas questões sobre a implementação do acordo. O problema de base é que os países não confiam uns nos outros em relação aos compromissos assumidos e, por isso, o compromisso é visto como um documento escrito que não vai ser posto em prática. Por isso, existe de facto a tentação de dizer temos de avançar sozinhos, o que acaba por dar razão a países como a Hungria, que defendem essa abordagem há muito tempo. Espero que possamos sair desse impasse, mas agora existe de facto a tentação de dizer que, primeiro, é preciso controlar as fronteiras e reforçar as leis anti-imigração para tornar o país num destino migratório menos atrativo. Em relação ao Acordo Europeu de junho, pensa que há aspectos que poderão funcionar? Há duas propostas principais. A primeira é a criação de centros externos nos países vizinhos da União Europeia. Não penso que vá acontecer. Nenhum país vizinho estará disposto a fazê-lo. A outra é a criação de um novo sistema para redistribuir os barcos de imigrantes que chegam aos países europeus. É um projeto defendido pela Itália. Isso poderá ser posto em prática muito em breve. A Comissão Europeia apresentou uma proposta e agora é preciso uma coligação de 5 ou 6 Estados-membros para fazer esse trabalho de forma voluntária. Eu espero que isso aconteça para evitar a próxima grande crise no outono. É um passo essencial. Há aspectos que podem e deveriam ser decididos ao nível da União Europeia? Sim, devemos aproveitar o verão para conseguir uma coligação de pelo menos 5 ou 6 países que aceitem esses imigrantes. E já não há muitos que chegam de barco à Itália, à Grécia ou à Espanha para que possam ser distribuídos de forma diferente do que foi feito no passado. Thank you so much. Welcome.